e vamos à palavra do nosso Pai. Ei, palavra! Eu estava analisando, muitos se queixando da dificuldade de seguir Jesus. E eu fiquei pensando, será que há dificuldade em seguir Jesus realmente? Eu perguntei aqui para os pastores no estúdio, é difícil ser cristão? Pastor, é muito difícil. Aí eu perguntei para o outro, ô pastor, é difícil seguir a Cristo? As dificuldades, é difícil? Ele é muito difícil. Por isso que tem que ter quem explique. Deus nos deu um dom, que é o dom da palavra, para poder ensinar. E é o que eu quero fazer com você. Você que se queixa, que reclama, que murmura, dizendo que é difícil ser cristão, difícil seguir a Cristo, e etc e tal. Não é. Você está redondamente e completamente equivocado. Aonde há dificuldade se nós vivemos na graça? Mostra para mim. Aonde? Aonde há dificuldade se os nossos pecados são perdoados? Olha o que diz aí no livro de Mateus, né? Capítulo 10, versículo 34. As dificuldades. Aí a pessoa lê isso daí para mim. Em outro ministério eu escutei essa pregação aí, só que eu não conhecia a palavra leigo. Aí o pastor consegue, às vezes, manipular a palavra, pegar um versículo isolado sem ler o contexto e falar o que ele pensa. Está completamente errado. As dificuldades, Jesus disse, não penses que vim trazer paz à terra. Ponto e vírgula. Não vim trazer paz, não. Ele falou que não veio trazer paz. Ele veio trazer o que então? Mais espada. Aí, a igreja ou os pastores dizem, tá vendo? Espada serve para quê? Para guerra, para guerrear. Então Jesus não veio trazer paz, Jesus veio trazer guerra. Aí vai cumprimentar o outro. E aí, a paz do Senhor, irmão? A paz nada. Eu estou na guerra, é a guerra. A paz, irmão, não. Que a paz o quê? Que negócio de paz? Que tá amarrado esse negócio de paz aí, eu tô na guerra. Aí o outro passa para cumprimentar o outro e diz, e aí, na guerra, irmão? Na guerra. E aí, na guerra? Na guerra. E aí, fulano, na guerra? Na guerra. Tá tudo errado. Tudo errado. Tadinhos. Quem não conhece a palavra realmente, às vezes é fácil de ser manipulado. Não lê contexto, só fica num versículo, não vê o contexto, a história. Mas Bispo França, Jesus não está dizendo que não veio trazer paz, que veio trazer espada? Sim. Agora observe. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai. Ponto e vírgula. Entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Aí pronto, parou aí e eles começam a pregar. Tá vendo? Se você não aborrecer seu pai e sua mãe, se a tua família não virar tua inimiga, então tem alguma coisa de errado com você. Porque se você está na fé, você tem que aborrecer pai, mãe, familiar, irmão, nora, genro. E aí eles acabam manipulando a pessoa para ter problema dentro de casa. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por favor, você vai aprender agora a Bíblia como você nunca aprendeu antes. Quando Jesus disse que não veio trazer paz, veio trazer espada, e ele disse que veio causar divisão, está lá, ó, divisão entre homem e seu pai, entre filho e sua mãe, entre nora e sua sogra, e os inimigos serão da própria casa, eu vou explicar o porquê. Porque antigamente o que predominava era a lei mosaica. Todo mundo tinha que viver a lei. E segundo está escrito na lei, qualquer um que se desviasse da lei ou tentasse trazer uma outra lei, tinha que morrer. Por que o Senhor Jesus morreu na cruz? Você sabe não? Porque a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Ou seja, bateu, levou, matou, morreu. Jesus disse, não, aquele que lhe feria a face, dê o outro lado. Quem te obrigar a dar uma milha, ande duas. Dá o que te pede, não vira as costas ao que precisa de ti.
Jesus ensinou a dar outro lado da face. Jesus trouxe uma nova lei. A lei de Moisés mandava olho por olho, dente por dente. Jesus mandou dar outro lado da face. A lei de Moisés dizia que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada. Jesus disse, eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. A lei de Moisés dizia, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, como Jesus ele trouxe uma nova lei, ele viveu uma outra lei que não era a lei mosaica, então colocaram Jesus no madeiro e mataram o Senhor Jesus. Tanto é que em Romanos está escrito, não precisa nem mostrar, mas está escrito, o fim da lei é Cristo. Todo mundo sabe disso. Então, como que eram as divisões antigamente? Eu quero que você imagine comigo. O povo que vivia na lei Moisés e não podia sair da lei. Não podia, ele tinha que viver a lei, era obrigado, o judeu era obrigado a viver a lei. Se largasse a lei, morria. Se pregasse outra lei, morria. Jesus morreu na cruz do Calvário, eles mataram, exatamente para servir de exemplo que qualquer que seguisse a lei de Jesus iria morrer. Imagine você, chega o filho, mãe, pai, eu tenho uma notícia muito boa, mãe e pai. Diga, meu filho ou minha filha, o que aconteceu? Que notícia que é tão boa assim? Mãe, aceitei Jesus Cristo. Pronto, aí aquele pai e aquela mãe era obrigado a entregar o filho no tribunal, a levar para os fariseus e falar, olha, minha filha aceitou Jesus. Aí tinha que matar a filha. E se o pai e a mãe soubessem que a filha se converteu e não falasse para os fariseus, morria o pai, a mãe e a filha. Ambos estavam transgredindo a lei. Então eles tinham que falar. Então a filha que falasse para o pai, pai, aceitei Jesus, imediatamente o pai virava inimigo da filha. E o pai teria que entregar a filha no tribunal para morrer. O filho que falasse, pai, aceitei Jesus, o pai tinha que prender o filho e levar para os fariseus, para o tribunal para ser julgado. E se o pai não fizesse, o pai estava transgredindo, estava sendo cúmplice, prevaricando, iria morrer o pai e o filho. Então aceitar Jesus naquela época era assinar a sentença de morte. Era ir contra a lei mosaica, era ir contra os próprios familiares que viviam a lei mosaica. Então realmente aceitar Jesus era causar divisão na família. Mas espera aí, vai falar para mim que hoje aceitar Jesus é causar divisão na família? Você está maluco? Você está maluco, está doido? Hoje em dia a maior alegria de um pai é o filho falar, pai, aceitei Jesus, mãe, aceitei Jesus. É a maior alegria de um pai e de uma mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe sabem que aquele garoto está indo na igreja, está aprendendo o caminho certo, vai ficar longe da maconha, da cocaína, do crack, longe da prostituição, longe das baladas, noitadas, longe do carnaval, vai ficar longe de coisa que não presta. A maior alegria de um pai e de uma mãe hoje, de uma mãe, é escutar do filho que aceitou Jesus. Então não tem nada a ver os dias de hoje com os dias do passado. Você que está se pendurando nessa palavra dizendo que é difícil seguir Jesus, que não está aguentando, que está quase saindo da igreja, que está negando a fé, que não aguenta mais e blá blá blá. Isso é conversa fiada, piada, é conversa para boi dormir. É que você não quer um compromisso com Deus, você não quer se converter, essa é a realidade. Essa é a realidade. A verdade é essa. Hoje em dia não tem dificuldade. E vou lhe falar uma coisa a mais. Aceitar Jesus hoje é um prazer. É uma satisfação. Por quê? Porque ainda que você cometa pecados e erros, falhas, como você comete, eu também cometo, nós temos a certeza que os nossos pecados estão perdoados. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estou certo ou errado? Mostra aí Romanos 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Se você for rápido, abre aí em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 1.
Filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se todavia pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Quer dizer, se caso você cometer algum pecado, você tem um advogado chamado Jesus Cristo, olha lá, ó. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Põe no versículo 12 aí do lado, só põe a caneta para o lado aí, só para o lado, isso, aí ó. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Quer dizer, pô, você vive na graça, seus pecados estão perdoados, você erra, você está perdoado, nada pode te condenar e você está falando para mim que é difícil seguir Jesus? Difícil nada, é você que não quer um compromisso com Deus, porque quem quer um compromisso com Deus, a coisa mais prazerosa e fácil hoje é seguir Jesus Cristo. Então não vem usar aquele versículo das dificuldades de Mateus capítulo 10, versículo 30 e pouco, dizendo que é difícil, porque não é difícil. Não é difícil. Não. Difícil é para quem quer inventar desculpa porque não quer um compromisso com Deus. É ou não é, Bispo Marcelo? Servir a Cristo é tão prazeroso que o mundo sabe. Você vê que quando uma pessoa se depara com problema nos dias atuais, a primeira orientação que ela recebe é procura a igreja, procura o cristianismo, procura, se você deseja uma oração, quer dizer, qual a dificuldade que existe hoje em viver debaixo dessa graça abrangedora, essa graça maravilhosa, que é estar com Cristo, Bispo França. Anteriormente, como o senhor estava falando, e bem frisando na lei, a pessoa que passasse a transgredir, para aqueles que não viviam debaixo da lei e ia para Cristo, era uma transgressão. Era como se a pessoa passasse a viver como uma foragida. Como exatamente. É dessa eu até forma. dei um exemplo. Sabe o que? Vamos comparar algo grotesco. É algo grotesco, senhor. tá? Algo grotesco. Imagine um filho hoje falar para o pai e para a mãe: pai, mãe, tem uma notícia, qual eu entrei para uma facção criminosa. Pronto. O pai e a mãe vai ficar desesperado porque sabe que o futuro do filho é a morte. Perdeu a Aceitar paz. Jesus antigamente era isso. Exatamente. O pai e a mãe, quando via que o filho aceitou Jesus, sabia que o futuro daquele filho era a morte. Porque os cristãos eram mortos. Você conhece a história. Eram mortos na arena, os leões. Em Hebreus capítulo 10, versículo 37, está escrito que eles eram cerrados no meio, decapitados, mortos a fio da espada, andavam peregrinos, usavam roupas de peles de animais, necessitados, afligidos, e no versículo 38 do livro de Hebreus, capítulo 10, está escrito: homens dos quais o mundo não era digno. Eita, vamos orar, vamos orar! Sim, senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, Brasil. Aleluia.